Com o surgimento da burguesia, o capitalismo teve sua origem nas propriedades privadas, com fins lucrativos. As transformações fizeram esse sistema econômico se dividir em três fases: capitalismo comercial, industrial e financeiro. O capitalismo comercial, com a expansão marítima, o capitalismo industrial, depois no século XIX, e a sua passagem para o chamado capitalismo financeiro no século XX. Mas ele tem uma geografia, né? O capitalismo inicia com a expansão portuguesa e espanhola, o capitalismo industrial com a Inglaterra e o capitalismo financeiro com os Estados Unidos. Porém, depois da Segunda Guerra, aí consolida-se, né, o fenômeno global e, evidentemente, aí o capitalismo perde endereço específico e, como sabemos hoje, é fluido, né, é monetário, é fluido e não tem mais as características iniciais. Considerado um sistema de economia de livre mercado, no capitalismo predomina o trabalho assalariado e a industrialização em massa. O capitalismo é um fenômeno histórico, um fenômeno, primeiro, ocidental, hoje mundial, que tem origens que, na verdade, vão se acumulando, né? Não é realmente muito correto, embora às vezes seja didático, mas não é muito correto você imaginar um capitalismo com uma ordem cronológica e uma sucessão clara de eventos que vão se ligando até chegar a um certo fim. Não, é mais uma rede de conexões que acabam gerando esse fenômeno que tem, como eu disse, características distintas, temporalidades distintas e geografias distintas. Eu não consigo imaginar qualquer relação entre capitalismo e liberdade. O capitalismo é um fenômeno que está ligado à ideia do lucro. O lucro, que por sua vez, ele precisa, para ser obtido, de mercado no qual as mercadorias circulem livremente e as pessoas disponham de numerário para adquirir essas mercadorias. Então, aquilo que nós chamamos de liberdade, na verdade, é um subproduto daquilo que é o principal objetivo do capitalismo, que é o lucro. Então, em sociedades nas quais o modelo capitalista já está mais consolidado, esses mercados já estão, por sua vez, também mais consolidados, as práticas tradicionais já estão estabelecidas, e é isso que nós chamamos de liberdade, mas é um subproduto. Quer dizer, você não pode imaginar que o objetivo do capitalismo seja a liberdade. O objetivo do capitalismo é o acúmulo de capital, senão ele teria outro nome. Por outro lado, a liberdade de mercado no capitalismo e a falta de orientação dos consumidores acaba se tornando um perigo para o consumo desenfreado. Bem, são duas coisas antagônicas, né? Consumo desenfreado é aquela ideia de consumir cada vez mais como se a realização da vida fosse basicamente... Como se não tivesse amanhã. Como se não tivesse amanhã e como se a realização da vida estivesse baseada no consumo. E nós sabemos que isso não leva a nada, né? Há muitos exemplos. Essas pessoas que se vendem do ponto de vista moral, não importa de que forma, né? Seja um político corrupto, seja uma pessoa que se venda do ponto de vista sexual, ou seja, uma pessoa que se venda do ponto de vista ético, por dinheiro mesmo, só para realizar ou ampliar seu potencial de consumo, está justamente submetida a esse conceito de consumo desenfreado. Quer dizer, qualquer coisa se justifica desde que ganhe dinheiro para atender seus desejos. Então, esse é um dos males sérios, severos do capitalismo. Por outro lado, a ideia de consumo consciente está fundada na questão de termos consciência de qual é o impacto para o meio ambiente, do ponto de vista da falta do recurso e da contaminação ou da poluição que possa causar, cada gesto ou cada decisão de consumo que eu tome. Então, quando eu compro qualquer objeto ou consumo qualquer tipo de alimento, levar em consideração qual é o impacto ao meio ambiente, qual é o impacto social e qual é o impacto também econômico daquele consumo. E ter certeza de que esses impactos são mínimos ou são positivos, né? Preferencialmente positivos. Então, essa ideia, o cidadão adquirir essa percepção é o que a gente chama de consumo consciente. O sistema capitalista teve grande participação na inovação da tecnologia moderna. Baseado na compra e troca de produtos, esse sistema, junto das novas tecnologias, resulta em melhorias nos setores industriais.
O comércio eletrônico ele permite uma redução substancial de custos nas operações de consumo e as pessoas que sabem usar o comércio eletrônico acabam tendo muita vantagem. Ele desencadeia uma série de mecanismos dentro da economia que potencializam muito o uso dos recursos, então torna o uso dos recursos mais racional, mais ágil. E também ele reduz preço final de vendas, né, de uma forma generalizada. O que a gente percebe é que há uma redução no preço final de venda e, em contrapartida, isso acaba tornando o mercado mais inclusivo. O que significa? Significa que dá a oportunidade que pessoas que tenham renda menor possam adquirir bens que antes não poderiam, porque no comércio tradicional custaria mais caro, em função do custo de estrutura e de toda a própria dinâmica de ter que sair, procurar e ter gastos, né? Porque muita gente não leva em consideração, mas quando você sai para fazer uma compra, você já tem gastos só por estar saindo para fazer aquela compra. A tecnologia se tornou essencial no cotidiano das novas gerações de consumidores, antigos consumidores que buscam se aperfeiçoar para continuar consumidores ativos.